Boa noite, irmãos. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos também a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda, o lar agradece. Agora farei então a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto ao acaso. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, desigualdade das riquezas. Item 8. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que inutilmente se procura resolver quando se leva em conta apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é essa: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É porque eles não são igualmente inteligentes, participativos e trabalhadores para adquirir os bens, nem igualmente moderados e previdentes para conservá-los. Está matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse igualmente repartida, caberia a cada um a parte mínima e insuficiente. Imaginando-se que essa divisão pudesse ser feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, porque as pessoas possuem capacidades e aptidões diferentes entre si. E que assim seja. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração, para que sejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Passa a palavra agora então ao nosso irmão Andrew, que fará a palestra da noite de hoje. Seja bem-vindo. Acho que tá bom. Boa noite. Boa noite. A gente já pede desculpa pela nossa voz e por alguma coisa de tosse, mas a gente está se recuperando de um resfriado e a tosse não quer pedir divórcio. Mas como a gente aprende nos nossos laços de relacionamento que qualquer relação que a gente tem que não quer ir embora é instrumento de aprendizado. Então, se a tosse é insistente, é porque a gente tem que aprender a falar somente o necessário pela caridade de vocês que vão estar nos ouvindo hoje, né? Então a gente já pede aí as nossas desculpas. E meditando sobre o tema que nos foi sugerido,
Pela manhã, quando recebemos ali a divulgação da palestra, chamou nossa atenção o tema alternativo sobre a missão dos pais para com os filhos. Por coincidência, no nosso evangelho, lá no nosso trabalho, caiu o capítulo Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Depois, comentando sobre a temática da noite, uma amiga abordou o tema e quando nós sentamos, nos chegando para o trabalho, paramos para assistir as frases, aquelas que vêm nos suscitar reflexão, elevar o nosso pensamento em sintonia com a espiritualidade. E a primeira frase de Joana de Ângeles que destacou é: a missão dos pais para com os filhos é a da consciência. Então, não tem, como a gente não abordar a sugestão do tema, que é muito mais da espiritualidade do que propriamente qualquer coisa nossa. E enquanto nós pensávamos então o que falar, nós lembramos de Khalil Gibran, poeta libanês, que escreveu diversos livros com lirismo e completamente envolvido através do campo da intuição, deixando mensagens belíssimas, e depois ele volta da espiritualidade pelo médium Mário Tamásia, que foi companheiro de trabalho do Chico, e também por Divaldo, psicografando, como se fosse a continuidade do seu trabalho quando encarnado. Mas num livro chamado O Profeta, onde ele narra a história de um senhor que vai pegar uma embarcação para voltar para a sua verdadeira vida, ou seja, para a espiritualidade. E ele vai se despedindo do povo, e o povo não quer que ele vá embora pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. E antes dele entrar no barco simbólico para o mar da vida, eles começam a questionar: mestre, fala-nos sobre isso, fala-nos sobre aquilo. Até que alguém indaga: mestre, fala-nos sobre os filhos. E ali ele diz, e aí eu vou me atentar aqui do original para não fugir da maestria da palavra de quem escreveu. E ele narra o seguinte: que seus filhos não são seus filhos. Eles são filhos e filhas do anseio da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora estejam com vocês, eles não pertencem a vocês. Vocês são os arcos do quais seus filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro, Deus, vê a marca no caminho do infinito e ele curva você com o seu poder para que suas flechas possam ir rápidas e longe. Esse é o papel dos pais. Essa é a missão dos pais. Ser arco para direcionar as flechas daqueles que vêm por meio biológico de nós, mas não são nossos. São espíritos imortais, assim como nós, criados por Deus, simples e ignorantes, que nem nos diz o livro dos Espíritos, destinados à perfeição e que estão justamente nesse meio de campo, ainda desenvolvendo seus valores, suas potencialidades para alcançar a perfeição, assim como cada um de nós. E a espiritualidade, na misericórdia divina, nos fornece o processo da reencarnação para, através da convivência dos laços, das dependências que essas relações nos provocam, estimularmos esses valores. Porque se a gente ainda se equivoca muito na nossa caminhada, principalmente na nossa caminhada de relação, a gente se equivoca com o próximo. E quem é o nosso próximo? Numa análise ampla, é qualquer um que esteja próximo de distância.
Mas quando nós vamos analisar a família, que é esse primeiro núcleo social a qual nós somos condicionados e completamente dependentes, é o próximo mais próximo que é o nosso instrumento de aprendizado. Porque não tem como a gente fugir do processo da família. Às vezes, por processos vários, a gente não convive desde o nascimento com aqueles ditos familiares biológicos. Mas a gente, desde que nasce, aqui encarnado, neste corpo físico, a gente é completamente dependente das nossas relações. A gente não sobreviveria se não tivesse alguém que desvelasse qualquer coisa de momento e trato para conosco. Então ali já nos coloca um certo compromisso e responsabilidade de convivermos bem, porque alguém que nasce completamente dependente é dependente de coisas boas, de saúde, de equilíbrio, tanto que ninguém faz mal a uma criança. E quando isso acontece é porque aquele espírito carrega em sua intimidade algum desequilíbrio e merece de nós o tema principal, os sofredores, o nosso pensamento elevado da prece e de compaixão. Mas voltando aos filhos e o nosso papel de direcioná-los, vale indagarmos quem são os nossos filhos. Quem é esse agente, esse elemento que se infiltra nas nossas relações? E não adianta dizer que não foi planejado, porque no âmbito da espiritualidade há todo um processo de planejamento reencarnatório. Então ninguém nasce por acidente ou por acaso na família errada. Há sempre um processo. Às vezes a gente não lembra, às vezes não está no nosso consciente, mas se acontece é porque houve, pelo menos no âmbito da espiritualidade, uma preparação para. Então, ao nos depararmos com esses espíritos que vêm fomentar tantas coisas na nossa intimidade, principalmente nesses tempos de transição, aonde parece que os filhos da atualidade são qualquer coisa que diferente dos filhos de algum tempo atrás. Porque esses espíritos reencarnam inquietos, questionadores, com novos propósitos, desde a tenridade. E isso a gente vai ver em A Gênese, quinta obra do Pentateuco, das obras de Allan Kardec, a qual é uma das pouco visitadas por todos nós. E ali, no último capítulo, capítulo 23, a geração nova, Kardec, através do que os espíritos relatam, transcreve que uma geração nova se faz com ímpetos de inteligência e raciocínio lógico. E a gente encara isso no nosso dia a dia. Basta ver a relação das crianças com as tecnologias, com as ciências, as equações e o desenvolvimento da sua inteligência comparada a não muito tempo atrás. Vamos pegar a geração de 15, 20 anos atrás, completamente precoce, inquieta por saber e saber o que é correto, o que é certo, o que é verdade. Não aquelas velhas nossas inclinações de dar uma resposta qualquer, porque eu quero e porque é assim. Isso já não satisfaz a racionalidade desses espíritos que Kardec descreve, porque já vem alguma coisa no campo do intelecto já em progresso. Um pouco mais do que nós, afinal é uma geração que veio
depois, isso é linha de progresso, toda nova geração traz elementos novos, mais avançados. O trato com a tecnologia, isso para eles é uma coisa natural. Não porque, e aí um ponto em que a gente tem que ter os cuidados, o uso das telas. Mas parece que eles já reencarnam, aprendendo a dominar essa tecnologia, a qual ainda nós que temos alguma coisa mais de idade, eu já me enquadro nisso, tem certa limitação. E isso é porque na espiritualidade já se tem todas essas tecnologias. Se a gente vai ler André Luiz, com as suas obras que vieram de 1938 até o final de 1950, 60, algumas por Valdo Vieira vieram um pouco depois, a gente já vê ele trazendo relatos do que eram as tecnologias já muito avançadas naquela época e que ele tinha dificuldade de transcrever para nós porque a gente não entenderia. No filme a gente vê isso. Quando ele começa a escrever, no filme Nosso Lar, e ele é convidado a escrever. E aí perguntam se ele quer usar da pena ou do computador, e ele fica questionando o que era aquele computador. Então, se o lado de lá é uma cópia mais avançada e melhorada daqui, para não dizer que a gente é uma cópia piorada de lá, quer dizer que aqueles espíritos que reencarnam já trazem isso muito latente na sua intimidade e vêm justamente com essa missão de propósito, de fazer progredir ainda mais. Tanto que Kardec atesta que ali, nesses espíritos que reencarnam agora, se vê latente um ímpeto de espiritualidade, de ações voltadas ao que é o correto, ao que é justo. E quando abrimos os jornais, nós vemos, se sabermos olharmos as boas páginas, a quantidade de organizações, as ONGs, voltadas ao cuidado da saúde, ao cuidado do meio ambiente, ao cuidado dos diversos tipos a qual antes nós não dávamos importância, valor, não era para nós prioridade. Eles já nascem com essa ânsia, não de se vincularem a questões políticas, mas a fazerem aquilo que já trazem na ânsia de transformar o mundo melhor. Mas dentro desse processo, Kardec ainda afirma de que apesar de todas essas potências que eles reencarnam com propósito latente, falta uma a qual ainda é preciso trabalhar, que é o aspecto moral. E é nisso, é nesse ponto que vem a missão dos pais a fim de serem os arcos, a fim de galgarem os destinos. Quanto responsáveis que somos, porque às vezes a gente não tem o filho, a gente tem o filho que é sobrinho, o filho que é neto, que é o filho do vizinho, e que, por uma questão que é mais espiritual do que biológica, acaba sendo nossa a responsabilidade de orientar. E aí a gente se preocupa com tantas coisas necessárias, mas que falam somente ao aqui e agora. Nos preocupamos com a roupa, com a manutenção do corpo, o melhor plano de saúde a fim de manter o equilíbrio saudável do corpo físico, a boa alimentação, as melhores escolas a fim de fomentar o intelecto, e agregamos junto a outras tantas diversas atividades que vão desenvolver outros tantos fatores e potencialidades, porque ele tem que ser munido de todos os estímulos e conhecimentos que o mundo pode dar, porque quando ele crescer, ele tem que dominar todas as áreas para ter uma sustentabilidade econômica, financeira, de equilíbrio. A previdência,
E isso tudo faz parte da nossa caminhada e da nossa responsabilidade quanto pais, quanto responsáveis. Mas ela não se encerra por si só. O quanto, dentre todas essas atividades a qual nós empregamos uma energia e um cuidado, nós temos também entregue ao cuidado de desenvolvermos fatores de espiritualidade, de desenvolvermos pontos de cuidarmos da saúde mental e espiritual. Porque, afinal, se ele é um espírito imortal que também está numa experiência encarnatória, não é só das coisas, da matéria que ele precisa. É também ser tratado e cuidado como um espírito imortal. E às vezes a gente esquece disso. E a gente quer cuidar apenas das necessidades materiais, do aqui e agora. E aí a gente vai se preocupando em ter, em fornecer, em preencher coisas. E nem conhecemos aquele que convive o nosso ambiente doméstico, aquele que compartilha do nosso tempo, aquele que é o próximo mais próximo, que está na nossa responsabilidade, que temos que desvelar a nossa atenção e cuidado. Às vezes ele é só mais um que coabita o mesmo ambiente doméstico, mas no fundo nós não conhecemos quem é. Ano passado nós escrevemos o nosso segundo livro para os jovens, e ele nasceu justamente numa inquietação quando assistimos, lá por setembro ou outubro do ano passado, uma reportagem referente a 2024, então esses números estão desatualizados, falando sobre os índices de suicídios no mundo. E o Brasil alcança, no ranking mundial, lembrando que isso são dados de 2024, e muitas informações não entram, muitos fatos não entram nas estatísticas, porque não são reportados. Mas o Brasil, no ranking mundial, alcança o 8º lugar, com um índice de suicídios entre 16 e 23 anos, os nossos jovens. E quando a gente amplia essa lupa, pegando o Brasil, adivinha quem está no topo do ranking? O Rio Grande do Sul. Na faixa etária dos 9 aos 16 anos. E quando a gente traz isso, não é num sentido de provocar qualquer sentimento de trauma, desespero, pânico, mas é para chamar a nossa atenção de quê? Se principalmente aqui no Rio Grande do Sul nós temos encontrado esse alto índice, é porque alguma coisa nós não estamos cuidando no âmbito das nossas crianças e dos nossos jovens. E se esse número é tão gritante, quer dizer que de alguma forma isso nos impacta. Porque isso acontece com o nosso colega de trabalho, o companheiro do ônibus, é o filho do primo. Às vezes é um parente mais próximo no nosso ambiente doméstico. E na nossa região, aqui de Guaíba, eu sou de Eldorado, então a gente compartilha como se fosse um só. A gente já vivenciou períodos onde o suicídio era uma manifestação gritante. Porque apesar desses espíritos trazerem todo esse ímpeto de mudança, quando eles chegam aqui, não é o mundo que eles encontram predisposto a viver esse sentimento de fraternidade, de companheirismo, de valores. É um mundo completamente diferente. E por isso que
as suas inclinações emocionais, os seus valores precisam também caminhar em cuidado. Porque por mais que eu fomente o intelecto, que vai me fomentar o raciocínio, a inteligência e o conhecimento, o saber viver as adversidades que a vida também me convida, eu aprendo só com questões da espiritualidade. A aprender a agir com perdão quando alguém me comete uma infração. A eu aprender a ser resiliente quando um colega da escola comete para comigo uma mentira, uma calúnia, uma fake news, que é o nosso cotidiano. A aprender a falar eu te amo. A gente perdeu esse hábito. Perdemos o hábito, por medo e invigilância, de olharmos as pessoas e sermos sinceros. Bom dia, tudo bem? Tudo. Mas lá dentro, a gente já não se relaciona. E aí nós vamos caindo no campo da solidão. Que a solidão é diferente da depressão e da solitude. Solidão é quando eu começo a me desconectar do mundo. Então eu estou num auditório cheio de pessoas, mas me sinto sozinho. A depressão é consequência da solidão. Porque a depressão é quando a solidão já alcançou tal estágio que alcança o corpo físico. E aí já é algo patológico. No corpo já não são liberadas substâncias e enzimas necessárias para manter o bem-estar e as condições necessárias de uma vida, vamos dizer assim, contente e conectada com o mundo, se relacionando. Então, solidão não quer dizer depressão, mas toda depressão é fruto de uma solidão. E que é diferente da solitude. A solitude, como nós somos espíritos individuais, nós precisamos daquele momento de nós para conosco mesmo. Isso é solitude. Aquele momento onde a gente para se conhecer, para saber o que está sentindo, de conviver para consigo. Muitos só conseguem esse momento na hora do banho. E olhe lá. Porque às vezes eu estou no banho, mas o meu pensamento não está ali comigo. Está longe. Está longe. E se a gente nem se conhece, que a gente não se permite momentos para fazer essa caminhada, como é que a gente vai conhecer aqueles que temos a responsabilidade de guiar e orientar? A gente sempre faz uma menção ao trabalho da evangelização espírita. Porque se a gente não sabe, se a gente acha que o trabalho da evangelização espírita é apenas um momento de recreação para as crianças e jovens, enquanto nós, que estamos cheios de problemas, viemos à busca do centro espírita, para eles não ficarem correndo em volta das cadeiras, desculpa, mas a gente não sabe nem aonde estamos trazendo os nossos filhos. Porque a evangelização espírita não é um momento recreativo. É um momento onde, numa sala preparada, principalmente pela espiritualidade, são trabalhadas todas as questões que tangem respeito ao espírito. São momentos em que a gente permite àquela criança se afastar dos ruídos e dos barulhos externos, a procurar olhar para dentro, se autoconhecer como espírito imortal e ecoados, ancorados pela mensagem do Evangelho,
desenvolver esses potenciais do perdão, da fraternidade, da compaixão, do amor, da paciência, tudo aquilo que o Cristo nos legou. Se nós viemos sedentes pelo centro espírita, por que insistimos em não ofertar isso às crianças? Os jovens também como caminho de orientação. Às vezes a gente escuta, vamos deixar para quando forem maiores e tiverem então a consciência de escolherem qual caminho de espiritualidade querem seguir. E a gente chega e às vezes fala no atendimento fraterno, dizendo, se eu tivesse conhecido a doutrina espírita antes, talvez eu não tivesse cometido tantos equívocos nessa caminhada. E aí a gente tem a oportunidade de apresentar isso às crianças jovens, a gente não traz. Porque está noite, porque está calor, porque tem novela. Porque eu enchi ele de atividades mil e hoje ele está cansado, então ele tem que dormir. E esqueço de investir também nos valores morais, nos valores do espírito. E já encerrando, porque se deixar a gente fala mais como filho da cobra, a gente fala. Como está a nossa relação com aqueles que compartilham das nossas famílias espirituais? Aqueles que, talvez não biológicos, se fazem como os filhos da nossa caminhada. Como tem sido o nosso direcionamento de rota? Porque afinal, está lá no Evangelho, quando tudo isso passar e a gente se reencontrar na espiritualidade, numa nuvem branquinha no céu, tomando um chimarrão, tomara que tenha também uma paçoca, uma rapadura, porque senão, né? E a gente vê do que foi a nossa caminhada em conjunto, a gente possa se orgulhar de ter cumprido o nosso papel, que não é ser perfeitos, mas ter feito o melhor para direcionar a rota daqueles que convivem para conosco. E aí tem um último parágrafo de Khalil Gibran, para encerrar, remetendo o que diz no Evangelho sobre que quando nós chegarmos do lado de lá, Jesus vai nos indagar a nossa própria consciência. O que fizeste do filho que te foi confiado? Mas isso não deve ser para nós instrumento de peso, de culpa, mas instrumento de fazermos, enquanto estamos a caminho, o nosso melhor. Porque Khalil Gibran diz que nós somos os arcos dos quais os filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro, que é Deus, vê a marca no caminho do infinito e ele curva os arcos, que somos nós, a fim de que as flechas possam ir rápidas e longe. E o último parágrafo para encerrarmos: que a sua flexão na mão do arqueiro seja de alegria, que o nosso papel de orientar seja sempre alegre, de bom ânimo, cumprindo o nosso papel. Pois assim como Ele, Deus, ama as flechas que voam, Ele também ama o arqueiro, que é estável. Obrigada. Agradecemos as palavras do nosso palestrante, que possamos levá-las como reflexão para a nossa vida. Convido os irmãos médiuns que se dirijam à sua sala de trabalho. Quem tem a fichinha azul do passe isolado e a ficha rosa do passe magnético também pode ir para a sala de tratamento. Quem tem a ficha vermelha, por favor, permaneça no salão.
Então vamos todos novamente elevar o pensamento a Deus, para que as energias possam ser coletadas pelos irmãos espirituais, encaminhando a todos os necessitados, que possamos receber esse passe e que saiamos daqui em melhores condições do que quando chegamos. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de dar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. Quem tem a fichinha vermelha pode ir até o Salão João Wendel, e a todos uma noite de muita paz. Que assim seja.